Uma outra coisa que eu queria te perguntar é quais as causas da endometriose, o que causa diretamente? Então, temos algumas teorias, né? São teorias múltiplas. A mais famosa de todos que o pessoal comenta seria da menstruação retrógrada lá, né? Que seria aquela teoria de Samson. Essa é a mais clássica, mas ela não é uma teoria que explica todos os casos, por exemplo. Como assim eu tenho endometriose na cavidade pleural? O Samson não vai conseguir explicar Exatamente. isso. Como assim eu tenho endometriose cerebral, sistema nervoso central, em rins? Aí você fala assim, opa, como assim? Endometriose cerebral? Sim, tem relatos na literatura de presença de tecido endometrial sangrando lá no sistema nervoso central. Nossa. Então, o Samson não consegue explicar tudo isso. Então, tem várias teorias propostas e hoje em dia se entende que ela é uma doença de origem embrionária. Né? Assim, tem uma mutação genética por trás, hoje se conhece uma sequência de genes, e que ela é uma doença de origem embrionária. Então, essa paciente viria desde a sua formação embrionária com essa dificuldade de concentrar o endométrio só dentro do útero. Certo. Então, ele acaba sendo produzido em outros locais. E, Diego, tem algum fator de risco para isso? Olha, tem alguns que são interessantes fatores de risco se você for olhar o perfil das pacientes. Por exemplo, pacientes mais altas tem mais endometriose. Pacientes muito magras, raça branca, nulípara, nunca engravidou. Você fala assim, opa, por que essa mulher mais alta, magra e que nunca engravidou tem mais endometriose? Aí a gente fica com aquela dificuldade de explicar a justificativa, mas pela epidemiologia a gente vê que tem mais. Então tem algumas... É uma coisa muito interessante. Perguntei porque quando a gente fala em câncer tem muito fator de risco, Sim. né, cara? Então, olha lá, obesidade, vida sedentária, etc. É bem interessante. E isso. É interessante também que o que se observa? Mulheres que engravidam bastante... certo? Tem menos exposição, elas entram no ciclo gravídico, se expõem à progesterona, aí ela vem a amamenta, então ela bloqueia o eixo, então ela bloqueia o eixo de estrogênio. Então essa paciente, ela parece ter menos endometriose do que as outras. Olha aí. Então é uma doença que parece que tem uma relação bem próxima com um ciclo de estrogênio. Então, aquela menina que, por exemplo, menstruou com 9 anos ao invés de 14 e que parou de menstruar aos 50, essa paciente tem mais chance de ter endometriose. Entendi. Então, ciclo longo de estrogênio também é fator de risco. Mimetiza mais ou menos o que acontece com o câncer de útero, assim, né? Você tem a mulher que tem pouco filho, eventualmente ela tem uma chance até maior mama, de né? Lá, né? Mama, exatamente. Mama verdade. também. Sim, verdade. E se a gente for olhar ciclos longos de estrogênio, maior risco de cânceres ginecológicos. Sim, exatamente, tem toda a razão. Então, e só te cortar um pouquinho. A minha avó teve 14 filhos. E daí eu fico pensando, quantos anos a minha avó menstruou? Foram muito poucos anos. Sim, exatamente. Então eles falam assim, o que está acontecendo com essas meninas hoje que estão tendo mais endometriose do que antes? Será que é só o diagnóstico que aconteceu ou será que essa exposição longa de estrogênio não possa ser justificativa também? É o hábito da vida moderna, Isso. Né? A mulher vai se preparar, a vida mudou completamente, vai se preparar e vai ter filho mais tardiamente, exatamente. Essa mais ou menos, não sei se é a história da sua vida, mas é mais ou menos a história da minha vida. Foi assim, um pouco mais, a gente vive isso no nosso dia a dia, com um médico em especial, né?